Ok, pessoas, já fizemos a laminação, né? Todo o tempo já foi necessário para secar, ficou bem friozinho. Agora nós vamos tirar o gesso do molde, certo? Vamos começar tirando aquele saco por último, né? Que vocês fizeram isso aí também, né? O cone de PVA. Então vamos tirar ele. Olha a laminação, ó. Entrou um pouquinho de ar, ó. Você pode perceber, ó, que em alguns locais está bem brilhoso. Vou mostrar aqui, ó, isso. Ó. Tem uns locais que está bem brilhoso e tem outros locais que está um pouquinho fosco, certo? Bem, isso acontece. Alguma pontinha de ar, em algum canto entrou, ou foi o gesso que não estava muito seco em um determinado local. Então, pode fazer. Não se preocupe quanto a isso, certo? Mas às vezes acontece isso. Mas como essa é preta, não dá nem muito para notar. Mesmo assim, se fosse colorido, né? Fosse a foto de alguém, é pouco. É a visibilidade, né, disso aí. Então tá aí, laminamos. Agora nós vamos... Ele tá deixando ali, ó, naquela parte que tem um adaptador. Recordam? Ali está o adaptador. Até que tem aquela proteçãozinha para isolar aquela parte preta. Então nós estamos ali lixando. Porque nós vamos agora tirar todo o gesso do encaixe. E vamos montar a prótese. Chamar o paciente para provar, né? Para testar a prótese. E aí nós vamos ver todos os detalhes técnicos, né? Com o paciente. Pronto, ó. Ok? Essa parte que foi lixada naquele momento onde a gente deu um nozinho com a cordinha, certo? Qualquer coisa você retorna para a etapa anterior, onde a gente estava colocando as malhas, que nós colocamos uma cordinha, certo? Então tiramos aquela parte, agora nós vamos aqui para cima, para poder abrir o encaixe, né? Para poder tirar todo o gesso que está lá dentro do cartucho. Mais uma vez um trabalho braçal, mas se você tiver aqui uma serrinha elétrica, né, você pode cortar aí fácil, caso seja uma pessoa que não tem muita força muscular ou agilidade com a serra, você pode fazer com essa serrazinha elétrica, corta facilmente aí. Então perceba, o gesso já apareceu ali pra gente. Olha lá o gesso, ok? E esse outro saco que você tá vendo aí, ó, esse outro saco foi o saco que foi para isolar o cartucho, a borracha do cartucho, o poliforme. Agora nós vamos começar a tirar esse gesso, ó, quebrar o gesso. É importante você utilizar os EPIs, né? Equipamento de proteção individual. E aí seria o cada abafador devido a essa zoada. Lembrando, estamos fazendo aqui, né, uma prótese da forma mais simples, né? Poderia utilizar outras técnicas para poder tirar esse encaixe, tirar o gesso, mas estou tentando lhe mostrar da forma mais fácil, que você não precisa ter muitos recursos para fazer uma prótese.
cuidado para não cortar a borracha do cartucho, certo? Você não entra com a... Como é? Talhadeira. Talhadeira, né? É. Você não entra com a talhadeira no sentido da borracha. Você só entra com a talhadeira no sentido do ferro. Porque se você colocar no sentido da borracha, você pode acabar cortando o cartucho. Ultrapassando e ferindo a resina, né? Isso. Se você entrar demais, você vai acabar passando da borracha e vai já machucar o encaixe, né? Pode até trincar a resina. Até mesmo quando você for puxar o gesso, o pedaço de gesso, às vezes também pode rasgar a borracha. Então tem que tirar um pouquinho com calma. Essa batida no ferro principal é para poder já ir também soltando lá por dentro, sabe? O gesso já vai trincando e vai ficando um pouco mais fácil de tirar. Perceba que nós já estamos começando a bater no encaixe, certo? Por quê? Porque daqui para cá, certo? Já saiu. Então, como essa parte é mais fina e o ferro só está até aqui, a gente batendo aqui pode ser que saia por completo.
Perceba que essa batida no encaixe é batida leve, certo? E reta. Não posso bater no encaixe assim, com o martelo deitado, né? Reto, certo? Para não quebrar o encaixe. Pronto, tiramos o ferro. Pronto. E aqui saiu, ó, todo o gesso, ok? Agora nós vamos lixar o encaixe. Ali é o cartucho, ó. Vamos tirar o cartucho para não lixar o encaixe, certo? Ó, aqui é aquele saco, ó, o primeiro saco do cone que a gente pegou e colocou para isolar, tá certo? O cartucho, né? E aqui por dentro a laminação, ó, bem lisinha, por conta daquela o acabamento, ó, por conta daquela primeira meia que a gente colocou, que é até que a gente falou que é uma meia trifio, certo? Uma meiazinha feminina. E aí fica um acabamento, ó, muito legal. Beleza? E agora vamos riscar aqui o encaixe, o que a gente vai cortar. O que é isso aí, ó? Isso aí é a listra. É aquele desenho que a gente fez lá no molde mesmo, né? Lembra que a gente fez o molde negativo e fez aquele caminhozinho? Então isso aí é uma base, ó, certo? Lembra que no molde aqui na fossa poplita eu coloquei um negocinho para cima, ó. Vamos liberar mais aqui os tendões. Deixa eu pegar aqui, com licença. Ó, lembra que a gente fez isso aqui em cima, ó? Recorda, ó? Fez isso aqui em cima, ó. E aqui, ó, vamos trazer aqui um pouco para cá. Não vamos tirar muito, mas é só para vocês lembrarem de como estava o formato. Certo? Como estava o formato lá. Não precisa tirar demais, porque você vai testar no seu cliente, né? No seu paciente. E aí, quando o paciente estiver aqui, quando o paciente estiver lá, que você colocar, qualquer coisa você vai cortando mais. Aqui é só uma ideia, certo? Só uma ideia de como deve ser o desenho. Na hora da prova, qualquer coisa você corta mais. Olha aqui, ó. Olha o risco. Observe o risco, ó. Olha o desenho da patela, as abas, ó. Desenho da patela, as abas. E aqui agora a região posterior, ó. Região posterior, ó. Pressão poplita, liberação dos tendões, ó. Liberação dos tendões, pressão poplita, liberação dos tendões. Agora vamos cortar aqui com tico-tico.
Mais uma vez, ó, recordam lá, na hora que, quando a gente estava fazendo o molde negativo, ó, fizemos aquele caminhozinho, ó. Então aí a gente liberou, ó, liberamos a patela. Tá aqui o tendão patelar, ó, meu polegar, tendão patelar. A fossa poplita sempre tá mais alta do que o tendão patelar. Já veja lá, ó, como é que tá lá, ó, certo? Aqui são as abas, né, onde vai ficar nos côndilos, ó. Okay? E aqui a região que está liberando os tendões, ó. Liberar aqui os tendões, como eu lhe pedi para você mesmo no momento. Pega quando você estiver sentado, pega atrás aqui no seu joelho, como tem esses dois tendões. Então a gente tem que liberar, tá ok? E aqui foi a parte de baixo, ó, que nós tiramos, ó. Foi o primeiro momento que nós tiramos aqui, ó. Tá vendo? Ó, o adaptadorzinho, ó. Foi cerrado mesmo na parte do adaptador. Agora nós vamos para a máquina para fazer a lixada. Tá bom, pessoal? Fazer um acabamentozinho. Pronto, agora é só pegar uma lixazinha fina, ó, uma lixazinha fina para tirar aqui o grosso, tá certo? Vamos lá, próxima etapa. Agora, vamos fazer o acabamentozinho aqui, ó, só com uma lixazinha fina, normal, certo? Uma lixa comum, manual, só tirando aqui a parte mais grossa, para que a gente possa colocar o cartucho e depois vamos provar. Vamos montar a prótese primeiro, ainda vamos montar a prótese e depois chamar o paciente para vir provar. Então eu vou explicar tudo bem direitinho para vocês com relação à montagem da prótese, mostrar todos os componentes, né, um kit, e qualquer coisa vocês também podem estar adquirindo conosco esse kit. O kit, né, o pé fixo, pé articulado, adaptador, tubo, vou explicar tudo bem direitinho nessa próxima etapa. Por enquanto a gente está só lixando, já lixamos, ó, acabamos aqui. Agora vamos cortar o cartucho, porque o cartucho está bem maior. Ó. Certo? Então, patela, né? Vira aqui direitinho, ó, o formato da patela, como tá bem aqui direitinho, ó. Então agora a gente vai só cortar aqui, ó. Ah, Cleito, corta quanto? Corta um dedo a mais, certo? Um dedo aqui a mais, ó. Quando o paciente chegar, qualquer coisa a gente tira, qualquer dúvida. Vai cortando quando o paciente chegar. A gente não vai provar assim, né? Então vamos cortar o excesso. Porque pode ser que a gente precise cortar aqui também, entendeu? Então não precisa deixar isso aqui muito alto. Porque pode ser que eu ainda vá ter que cortar o encaixe. Tudo só vou saber quando eu botar no paciente. O paciente achar que tá muito alto. Ou isso aqui, por exemplo, tá pegando na perna dele quando ele se senta. Está pressionando muito, então a gente dá uma baixada. Então tudo isso na prova
é que você tem que ver com o paciente. O paciente tem que lhe passar um feedback, né? É ele que está usando. Claro, você tem experiência, você sabe mais ou menos como é a sensação, mas tem aquele ditado, só sabe onde o sapato aperta quem calça. Então a gente tem que escutar muito o paciente. Às vezes o paciente também ele não sabe se expressar. Então você tem que ir buscar palavras que ele está tentando falar, mas não consegue se expressar. Ok? Então cortando, já riscamos todo o cartucho. Agora vamos cortar isso aí, certo? Pode ser com tesoura, uma faca. Tem que ter muita perícia. Fazer com a faca, se você não tem experiência, não faça, porque você pode acabar cortando demais, perder o controle da faca e acabar cortando a mais o cartucho, aí perder o cartucho. Você não vai fazer uma emenda e mostrar isso para o cliente, né? E sem falar que você já perdeu o molde negativo, viu? Ou, quer dizer, o molde positivo já foi embora, você quebrou ele todinho. Então o ideal não é você perder. Ah, Cleiton, mas aconteceu uma catástrofe. Eu estava fazendo isso aqui, deixei ele todo bonitinho. Quando foi à noite, meu cachorro veio, o cachorro aqui da sua empresa, o cachorro da sua casa, veio e rasgou o cartucho todinho. O que é que eu faço, Cleiton, já que eu não tenho um molde positivo? Você vai pegar e vai encher ele aqui dentro. Você vai fazer uma cópia. Que nem quando o paciente, por exemplo, chega na sua empresa, na sua casa, não sei aonde, ele quer fazer um cartucho novo. Se está tudo ok com as medidas, é ideal que você faça uma cópia do antigo. Certo? Por exemplo, se fosse o antigo, esse aqui. Com licença, só olha aqui. Então você pegava esse cartucho aqui, o dele, né, que ele usa. Rapaz, eu posso fazer por ele? Rapaz, faça que esse aí está perfeito, esse cartucho. Então você pega aí o cartucho do paciente e preenche aqui de gesso. Isso aqui é como se fosse o molde negativo. Você só vai botar o ferro aqui dentro. Recorda as nossas primeiras etapas? Não é isso? Então, aconteceu uma catástrofe aí, alguém veio aqui, rasgou, cortou, não sei. Cleiton, eu vou precisar fazer um novo cartucho. Então você vai ter que encher isso aqui, como se fosse o molde negativo, coloca o ferro aqui dentro, enche de gesso e pronto, está feito de novo. Está feito de novo o molde negativo. E aí é só você espichar novamente o cartucho com a borracha, com todas aquelas etapas que nós fizemos. Beleza? Então pronto, ó. Tá feito aqui. Opa. Tá feito aqui, ó. Bonitinho. Finalizamos. Agora vamos para a etapa da montagem da prótese, onde vou explicar tudo detalhadamente, o usozinho da chave, bem direitinho. Tá certo? Aqui, só fazer um acabamentozinho para quando for chamar o paciente. Mas tá aqui. Agora vamos para a montagem da prótese.